Vamos falar sobre os dinâmicos, processamentos de dinâmica aqui na Digico. Então, esse processamento ele é válido no canal de processamento de input, nos grupos, nos auxiliares, no matrix, são todos iguais. Então, o que eu falar aqui vale para todos. Bom, aqui eu tenho dois dinâmicos, certo? Então, o primeiro dinâmico e o segundo dinâmico. Sempre que eu abro essa tela aqui, esses parâmetros são controlados por esses encoders aqui, certo? Tanto o encoder quanto o botão. E nessa região aqui eu tenho um básico de controle sem ter que abrir a tela, que seria o threshold e o ganho do primeiro dinâmico e o threshold do segundo dinâmico e o liga e desliga deles, certo? Continuando aqui. No primeiro dinâmico eu tenho três opções para ele. Ele pode ser um compressor, pode ser um compressor multibanda ou um deesser. Então, no primeiro compressor aqui, tem as opções de threshold, attack, release, ratio, o ganho e o knee, certo? Então, controlo pelo botão. Aqui, alto ganho seria um auto makeup. Comprimiu 3, ele devolve 3. Comprimiu 6, ele devolve 6. Ou eu determino o ganho de saída. Tá? Aqui em cima, essas opções são válidas para os dois dinâmicos ao mesmo tempo. Então eu tenho o undo, que basicamente ele sempre vai voltar para o padrão inicial. Então posso alterar tudo aqui, sair daqui, voltei, apertei undo, ele volta nesse padrão. O safe, claro, seria para deixar ele livre dos snapshots, só que exclusivamente esse dinâmico nesse canal. Tá? Presets, assim como nos outros parâmetros, sempre que eu abro essa aba de determinado ponto da mesa, ela vem ativado o scope somente dela, mas se eu quiser ativar os outros eu posso. O copy é a mesma coisa, ele vem ativado para copiar somente dinâmico, já que você partiu da escolha de um dinâmico, ele acredita que você vai querer só copiar o dinâmico, mas caso eu queira copiar outras coisas, eu posso também. Na Core 2 a gente tem essa parte do gráfico, ajuda bastante. São os mesmos parâmetros, porém você pode usá-los aqui pela tela, né? No caso touchscreen na própria tela. Você tem o visual desses parâmetros, certo? É bem legal. Quando eu mudo aqui para multibanda, lembrando que os parâmetros que são alterados através de botão aqui na tela, eles são representados aqui pelos botões respectivos dos encoders aqui abaixo da tela. Então, no multibanda eu tenho a opção do corte, da baixa e da alta. Automaticamente o que está no meio fica para essa região aqui, tá? Então, mesmos parâmetros do compressor, threshold, attack, release, ratio, gain, posso usar como alto gain, só que cada parâmetro individual para cada banda, high, mid e low, certo? Tenho um liga e desliga de cada banda, vamos dizer que eu quero usar só o high do multibanda. Eu filtro o que eu quero comprimir e deixo o resto desligado, certo? E o liga e desliga geral dele. Então, deixo ligado geral e determino qual banda eu quero usar, se uma, duas ou todas. Tem o ni global, vale para as três bandas, certo? E tem o listen. Essa função aqui é uma coisa que tem que tomar cuidado. Isso aqui funciona na hora da passagem, certo? Isso em qualquer mesa. Pelo que eu me lembro, pelo menos Yamaha, Digi, nas Soundcraft e Midas ainda não fiz o teste. Mas quando você aperta o Listen
você vai estar ouvindo somente essa banda aqui, no caso. Porém, esse filtro que ele coloca para você ouvir, ou seja, você só vai ouvir essa região, acaba valendo para o seu master e para todas as saídas que está roteado esse canal. Então, cuidado quando você for usar essa função. Isso vale para todos os dinâmicos aqui. No de-esser vai ter, no gate vai ter, no ducking vai ter. Tá vendo aqui? Key Listen. Então, só cuidado com isso. É uma ferramenta muito legal para você ouvir realmente essa região ou determinado ponto do dinâmico, mas toma cuidado a hora que você for usar. Isso eu acho uma coisa que teria que ser mudada, né? Deveria ser roteado apenas para o solo, para a parte de monitoração e não para o master. Mas deve haver algum motivo para eles fazerem assim, sei lá. E por último aqui eu tenho o de-esser, isso no dinâmico 1. Então tem liga e desliga, threshold, attack, release, ratio, o listen que eu acabei de falar. No caso o listen aqui se refere a esse filtro que você determina, que é o que esse filtro? É o que o de-esser vai ouvir para esses parâmetros atuarem. Então você determina uma região e o tamanho dessa região. No caso aqui, ele vai filtrar de 1.37 a 2.84. Isso é o que ele vai ouvir para atuar, mas o áudio vai sair completo. A não ser que você ouça, que você ative o listen. Aí você vai ouvir realmente só isso, para determinar se é isso mesmo que você quer que o de-esser ouça para atuar, certo? Aí vamos para o dinâmico 2. Aí a primeira pergunta que todo mundo faz, por que eu tenho compressor aqui de novo se aqui eu já tenho? Você tem um compressor aqui porque nesse dinâmico 2 você tem algumas funções extras. Quais seriam essas funções? Você tem o link, o sidechain e o filtro. Então, por exemplo, vamos partir do compressor que a gente já viu. O link, já discuti entre algumas pessoas, conversando com o Renato, eu particularmente acho muito perigoso de usar. Por quê? Ele é basicamente como se fosse um link analógico. Eu determino que esse dinâmico, as propriedades dele vão ser linkadas com um outro compressor, por exemplo, o compressor do canal 2, certo? Porém, os parâmetros, eles não ficam linkados visualmente. O que eu altero em um não altera no outro, tá? Então, o que acontece? Fica ó, vou linkar os dois aqui para vocês verem. Fica um controle meio bagunçado, meio difícil de você saber quem está valendo. Tá vendo? Ó, tá linkado com o canal 2, mas eles não acompanham um ou outro os parâmetros. No áudio, no resultado final, está acompanhando, mas no visual não. E outra, vamos dizer que eu coloquei esse threshold no 30. Se eu vim nesse aqui e deixar no 20, beleza, o que está valendo é o do 30, que está mais baixo. Se eu vim nesse e colocar menos 36, agora quem está valendo é esse. E isso vale para os outros parâmetros também. Então fica um link meio confuso. Eu acharia melhor se, quando eu ligasse o link, ele linkasse visualmente os parâmetros também. Certo? Então só tomar cuidado com esse link. As funções que são comuns entre 1 e o 2 é o liga e desliga, os parâmetros do compressor, o alto ganho. Outra função extra aqui, o sidechain. Aí sim é legal. Por exemplo, você vai determinar que alguma outra fonte seja o key, né, que esse dinâmico vai ouvir para atuar nesse canal. Então, por exemplo, muita gente usa no canal do baixo, coloca como key o sidechain aqui o bumbo. Ou seja, toda vez que o bumbo bate, esse compressor vai atuar e comprime o baixo. Pode usar para primeira voz, comprimir a segunda, ou comprimir um backing, qualquer coisa. Você, pelo sidechain, você determina o áudio que vai fazer o dinâmico atuar nesse canal que você está selecionado,
certo? Então você determina por aqui. Aí você tem o sidechain listen, lembrando, a partir desse momento o áudio vai virar o input do sidechain aqui, certo? E outra coisa muito legal é o filtro. No caso do compressor, você pode determinar apenas uma região a qual mais está te incomodando lá, mais tem excesso, para comprimir baseado naquela região, certo? Voltando aqui, eu tenho o gate, com as mesmas funções de link, o key, posso fazer com que o key seja outro. Eu gosto de usar muito o gate na caixa esteira, eu coloco como key a caixa top, que tem um sinal mais alto. Então eu consigo apertar bem o gate da caixa esteira e toda vez que o baterista toca a caixa de cima, mesmo com um aro, como o gate vai estar ouvindo aquele sinal mais alto, ele sempre está abrindo a minha esteira. E o filtro aqui do gate, que também é muito interessante. Eu vejo pouca gente usar isso, acho que o range e o filtro são parâmetros muito importantes no gate, que seria o quanto você vai fechar o canal, né? Então muita gente tem aquele preconceito do gate, o gate corta o sinal, fica artificial. Talvez você não esteja regulando o seu gate direito. Eu costumo usar bastante na bateria, principalmente nos tons, porém eu uso com um range bem mais baixo, para ele não fechar totalmente o canal, mas diminui bem aquele vazamento de pratos quando a gente precisa excitar um pouco de alta nos tons. E claro, o filtro também eu costumo filtrar baseado na frequência de maior ressonância no tambor. Então, na hora da passagem de som, eu determino ouvindo qual que é essa frequência. Vamos dizer que essa frequência está aqui. Peço para o baterista tocar bem baixinho e aquela frequência que mais vai se destacar, vamos dizer que vai estar aqui entre 200 e 300. Dessa forma, o gate vai ouvir só essa região. Então, por mais baixo que o baterista toque, eu posso deixar o meu threshold bem aqui alto, né? E ele vai identificar. Eu não preciso deixar muito solto assim, porque senão outros ruídos em volta vão acabar abrindo esse gate. Então eu posso fechar bem o meu threshold para mesmo que ele toque baixo, aí claro, com uma combinação de um ataque, o hold e o release, fazer com que esse tambor soe o mais natural possível, mas na hora que ele não estiver tocando, eu consigo ter uma redução no ruído aqui de 20, 15 dB, que já ajuda bastante. E o ducking, que basicamente ele tem os mesmos parâmetros do gate, porém ele determina quando por exemplo, eu costumo usar, eu coloco no key dele, aqui no sidechain, vamos dizer que eu tenho uma voz apresentador e uma música rolando de fundo. Coloco a voz do apresentador aqui, no caso eu estou selecionando a trilha, coloco a voz do apresentador e o que acontece? Regulo os parâmetros, toda vez que esse apresentador fala, ele fecha ou abaixa, determinado aqui no range, essa música, para eu não ter que ficar pilotando isso. O ducking é uma função bem legal, certo? Então esse foi um básico aqui dos dinâmicos na Digico.